Amigos da TV Cactos, é uma satisfação muito grande a nossa TV criando mais uma programação de cultural de valia para todos, é, que vocês vão entender o que é que vai acontecer. Nós estamos aqui para inaugurar o programa Locação em Foco. Quem não tem interesse em saber como é que funciona tanto o locator como o locatário, e nós estamos aqui com um especialista hoje, um amigo de muito tempo, também advogado, que é o nosso amigo Fernando Maldonado Menossi. É um prazer, Fernando, você está aqui na programação da TV Caco. Seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você vai trazer muito conhecimento para a população, tanto o proprietário como o inquilino, não é verdade, Fernando? É um prazer estar aqui participando desse programa novo, Locação em Foco, procurando sempre dar um olhar diferente para as locações, tanto para o locador como para o locatário. A missão que eu me proponho como corretor de imóveis, advogado, é sempre trazer boas práticas para a locação, tanto para o locador quanto para o locatário, para que ambos tenham uma convivência amigável e pacífica, ser um instrumento de boas relações entre o locador e o locatário. É isso aí. Fernando, indo direto ao ponto, vamos começar já, ué. O que são exatamente as garantias locatícias? As garantias locatícias, elas são instrumentos jurídicos que garantem a proteção do locador em caso de inadimplência, danos ao imóvel ou ainda ações judiciais. Elas são ferramentas necessárias para o bom funcionamento de uma boa relação entre locador e locatário. Muito bem, Fernando, e quais são as modalidades de garantias previstas na lei do inquilinato? Bom, as garantias locatícias, elas estão previstas no artigo 37 do contrato da lei de locação, da lei do inquilinato. O primeiro seria caução, fiança, seguro-fiança, título, cessão fiduciária de títulos ao portador, e ainda podemos dizer que é uma outra modalidade que não está prevista no contrato de locações, que são as garantias locatícias, ou como se foram garantidoras do aluguel. Vocês estão vendo que o negócio é interessante. O papo aqui, para quem está vivendo esse momento, tanto o proprietário como quem está querendo alugar um imóvel, aqui vai ter as respostas do que estão procurando. E dúvida, entre em contato com o nosso telefone, que nós repassamos para o Fernando, que é o corretor e advogado, que nos próximos programas serão respondidos. Tá certo, Fernando? Combinado. Antes da próxima parte, só um adendo aqui. A lei obriga que só pode haver uma modalidade de garantia locatícia. Mais que uma, o contrato é nulo. Ah, não pode extrapolar, não pode exigir além do que pode, né? Porque senão a pessoa Não, quer garantia, garantia, e aí não tem jeito, né, Fernando? não. Isso aí pode até considerar contravenção penal. Então é o que eu ia perguntar aí, o que acontece se o contrato tiver mais de uma garantia locativa? Se houver mais de uma garantia locatícia, o contrato é nulo. Pelo menos nessa parte nessa cláusula. Um caso interessante. Em caso de você exigir um aluguel adiantado e você exigir uma garantia, o contrato também é nulo. E parece que a gente vê isso aí na prática, alguma coisa nesse sentido de exigir um mês, 2 meses, 3 meses, não é assim, Fernando? Sim, quando exige mais de um mês de aluguel, é preciso ter uma coisa em mente. Ou o contrato é um contrato por temporada, ou não existe nenhuma garantia prevista no contrato, como calção, fiança, seguro-fiança, não pode haver. Se você exigir uma, um mês de aluguel, ou pelo 2 meses de aluguel, não pode ser mais do que isso. É, isso, junto com uma garantia, é, é nula. Você pode exigir sim, desde que seja o contrato de locação na modalidade temporária, aluguel de temporada, ou no caso que não haja uma garantia de locação. Aí sim você pode exigir um contrato, perdão, ou você pode exigir um aluguel adiantado.
Só nesses casos. Você exigiu o contrato de locação e mais uma garantia, nessa parte o contrato é nulo. Fernando, vou fazer uma pergunta assim, fora do que nós combinamos, pode ser? Vamos nessa. Então vamos lá. Eu acho que é curioso para a gente saber, é um bate-papo aqui gostoso. É, o aluguel, a gente faz um contrato de 1 ano, pega todas essas garantias, ou fiador, ou seguro, tal. De repente, no outro ano tem que fazer tudo isso novamente. Como é que funciona, Fernando? Bom, isso aí vai depender muito do tempo que você colocou no contrato. Se você colocou por 12 meses, a recomendação é que você realize um novo contrato com, com as cláusulas lá previstas. No caso, se você que tenha ó, a atualização do aluguel de acordo com o índice permitido por lei, no caso IGPM ou IPCA, e você, se for por 30 meses, vai até completar os 30 meses. Você faz um novo contrato. É sempre bom fazer um contrato por escrito, porque o contrato por escrito ele dá mais segurança jurídica ao locador e ao locatário. Sem exageros. É por isso que o Fernando fechou aqui com chave de ouro, porque ele é corretor de imóvel e é advogado praticamente há 3 décadas, né, Fernando? Quase 28 anos de advogado, agora atuando como corretor de imóveis, procurando focar na locação, aliando a minha experiência como advogado, com a minha nova, no novo trabalho como corretor. Fernando, eu posso fazer contrato de 5 anos, 10 anos? Pode sim. Não existe uma norma legal que obrigue você a fazer por 9, 5 anos. Você pode escolher sim, desde que seja um contrato por escrito, que tenha quanto tempo que esse o reajuste do aluguel, quais as obrigações do locador e do locatário. O tempo da, o tempo da vigência do contrato ela não é obrigatoriamente 12, 24, 36. Isso é um contrato que pode ser combinado entre as partes, porque é um contrato bilateral. Tá certo. Fernando, e uma dúvida que às vezes deixa a gente, o proprietário de um imóvel, às vezes com medo. Se você fizer um contrato de 5 anos, é verdade que depois o inquilino tem direito de ficar mais 5 anos? Existe essa lenda ou é verdade? Bom, você faz um contrato por 5 anos, enquanto estiver vigiando o contrato, ele vai estar lá por 5 anos. O locador não, enquanto o contrato estiver vigente, o locador não pode pedir o imóvel de volta. Entendi. Mas ele não é obrigado a continuar alugando para mais 5 anos se ele não quiser alugar, não, né? Aí vai depender do que as partes combinarem. A recomendação é, pelo menos 30 dias antes do término do contrato, locador e locatário sentem, vejam os pontos que podem melhorar no contrato, reajuste, tudo. Uma coisa que eu posso dizer, se você deseja fazer um contrato por escrito, um contrato bem elaborado, procura sempre um profissional habilitado, um profissional do Cresce, porque eles têm a total competência para realizar isso. Ele se preparou, ele teve atuação, o Cresce fornece bons contratos, ou ainda o profissional, ele busca aprender com outras mídias, com outros suportes, com outros colegas mais experientes. Então, ele está sempre um profissional habilitado, é o que a gente recomenda. Bom, vocês estão vendo que o papo aqui tá gostoso. A gente vai dar um tempinho dessa primeira parte, depois nós voltamos para a segunda parte e que está tirando muita dúvida. E você que não nos segue, segue-nos pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, tudo minúsculo e junto, TV Cactus TV. Vocês estão vendo que nós estamos aqui trazendo conhecimento. A TV Cacos é diferente, ela veio para mostrar o que tem de bom e olha que nós estamos lutando insensatamente para poder atingir esse objetivo. Tudo de bom que podemos trazer para nossa cidade e região, nós trazemos. Até daqui a pouquinho. Atenção, Vargem Grande do Sul! A iTech Edu chegou para transformar o seu futuro. São mais de 90 cursos de qualificação profissional esperando por você. Invista na sua carreira, conquiste seu certificado e esteja pronto para o mercado de trabalho.
Venha conhecer a unidade no centro da cidade, na Rua do Comércio 313, salas 4 e 5. Quer saber mais? Acesse o site ou fale com a gente pelo WhatsApp. iTech Edu. Aprender hoje é crescer amanhã. Mano Pneus Auto Center, qualidade, confiança e o melhor preço da região. Aqui você encontra pneus novos e usados, balanceamento, alinhamento, troca de óleo e uma linha completa de peças e acessórios para deixar seu carro sempre em dia. Atendimento rápido e especializado, produtos de primeira linha, condições facilitadas no pagamento. Não deixe a segurança do seu veículo para depois. Venha para Mano Pneus, onde seu carro recebe o cuidado que merece. Mano Pneus Auto Center. Tudo para você em um único lugar. Autopeças Fabiano. Desde 1991, oferecendo qualidade e confiança em peças e produtos automotivos. Atendimento de primeira, serviço rápido e entregas em toda a região. Peça já seu orçamento pelo telefone 19 36 41 40 44 ou chama no WhatsApp 19 99 766 90 16. Venha nos visitar. Rua Dona Maria Cândida, 187, Vila Santa Terezinha, Vargem Grande do Sul. Siga no Instagram, @autopecasfabiano.vgs. Autopeças Fabiano, qualidade e confiança é aqui. Você pode confiar. Você está inseguro na hora de comprar um carro usado? Na Decra entendemos essa preocupação e é por isso que oferecemos um laudo veicular completo. Nossa equipe verifica completamente tudo. Se o carro já foi batido, se passou por reparos ou modificações. Tudo para que você tenha certeza e fazer um ótimo negócio. Agende sua vistoria agora e faça sua compra com segurança. Sinta o sabor da tradição. Uma história doce que começa em Itobi, São Paulo. Doces Dindan. Tradição e sabor em Itobi. Desde 1989. Doces feitos com leite, amendoim e cocada, preparados com receitas de família. O verdadeiro sabor da infância brasileira. Visite nossa loja em Itobi e experimente. Siga no Instagram, Doces Dindan. Doces Dindan, desde 1989. O sabor que conquista gerações. Nunca mais vou me estressar com entregas de bebidas depois dessa descoberta. A Bioleve te ajuda. A Bioleve entrega água mineral pura e uma variedade de bebidas direto na sua porta. Do jantar em família àquele festão, a gente dá conta. Entrega rápida de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 6 da tarde. Peça já pelo WhatsApp ou ligue pra gente. Bioleve, refrescância, praticidade e qualidade, nota 10. Voltamos aqui para esse bate-papo de aprendizado, gente. Isso aqui é um aprendizado. Você que está procurando um imóvel para alugar, seja comercial, residencial, enfim, o que for, nós estamos aqui para esclarecer. E dúvidas, vocês podem entrar em contato aqui com nossa TV Cactos, que nós vamos passar essas questões para o Fernando e nos próximos programas vai respondendo tudo. É isso aí. E também, no final aqui do programa, nós vamos passar o contato do Dr. Fernando, tá certo? Então vamos continuando aqui. A contravenção, né? Que isso pode gerar uma consequência legal para o locador, Fernando? A dupla garantia, ela gera consequências assim, ela é uma contravenção penal, artigo 43 da lei do inquilinato, você pode gerar multa de até 12 vezes o valor do aluguel e prisão simples. Um caso, por exemplo, que eu estava falando ali, você alugou um imóvel por um valor X, exigiu um valor de adiantada e pediu um fiador também. Isso gera a dupla garantia e pode ser que venha sofrer a penalização de ter que pagar 12 vezes o valor do último aluguel e prisão simples. O negócio é sério. É interessante isso aí. O objetivo aqui, esclarecendo isso, é sempre procurar que haja boas práticas de locação, tanto da parte do locador quanto da parte do locatário. Essa é uma relação que pode ser muito pacífica, muito amigável, sempre com boa fé, com boa relação. E importante, sempre que você tiver um imóvel para colocar em locação, se você que procura um locatário, procura sempre um profissional que trabalhe com locação.
Esse profissional, ele vai saber te ajudar. No caso, pode ser algum profissional da sua confiança, pode ser qualquer profissional que você tenha, que tenha autoridade no mercado. Tá certo. Fernando, agora eu vou num tema que assusta, que deixa em pânico. O fiador. Vamos lá. A pessoa vai alugar um imóvel, o dono do imóvel, que é um fiador, né? E aí, pra você achar esse fiador, o cara dá mil desculpas para correr dessa parada, porque sobra tudo para ele, não é assim, Fernando? Como é que funciona isso? Pode ser pai, pode ser filho, pode ser irmão, fiador. Como é que funciona isso aí? Bom, a fiança, ela está prevista no artigo 37, inciso 2 da Lei do Inquilinato. A fiança pode ser qualquer pessoa maior que ela tenha capacidade financeira e que ela tenha condições de vir a suprir o, a necessidade quando o locatário não pôde, por algum motivo, não pôde cumprir a sua obrigação contratual. Eu já vi que você deu uma esclarecida, interessante. Mas vamos lá. O que se exige do fiador, Fernando? Para ser, alguém chega aqui, suponhamos que eu estou bom para ser fiador. O que o dono do imóvel lá exige? Bom, o mercado exige que o fiador seja idôneo, que tenha capacidade financeira de cumprir com a obrigação, seja para a inadimplência do aluguel, seja na reparação do dano, ou seja, como para eh, reparar o dano, reparar os valores, a inadimplência, os danos por meio de ação judicial. No caso, não é uma exigência da lei, é uma exigência do mercado. Outra coisa também, o fiador, ele precisa morar na cidade onde o móvel está alocado. Não é uma exigência da lei, mas é uma exigência do mercado. O que que ela faz? Ela, ela procura dar uma sustentação melhor nessa questão. No caso, sempre tem que ser um fiador. Se for casado, a esposa também tem que ser fiadora no contrato de locação. Se é por união estável, a parceira também entra como cofiadora nessa relação jurídica, nessa relação contratual. Ou então, quer dizer, o negócio fica bem cercado. Ou seja, se o fiador ele pega, assina, a esposa tem que assinar também, e se ele tiver uma única casa e o outro lá não pagou, destruiu tudo, a casa dele tá em risco. Então, Fernando. Bom, nesse caso aqui, o que acontece? Os bens do fiador vai responder pela garantia do contrato de locação. Sendo fiador, esse bem não está amparado pela Lei 8.009/90, porque tem um parágrafo, um inciso na lei, se não me falha a memória, acho que é o inciso sétimo da Lei 8.009, que diz: os bens do fiador não são considerados bem de família. Então, ele vai responder sim como, como garantia no contrato, na ação de despejo. O negócio é. O fiador é complicado. Ô, Fernando. Só mais um adendo. Ah, Hoje, o fiador, enquanto estiver valendo o contrato, ou se houve a rescisão do contrato, a responsabilidade do fiador só vai terminar com a entrega efetiva da chave, conforme o artigo 89, parágrafo, acho que é parágrafo, se não me falha a memória, parágrafo 2º da Lei 12.112 de 2009. não é fácil, não. Qual que é a vantagem do dono do imóvel ou do inquilino ter a pessoa para ser o fiador? Qual que é a vantagem, tanto para o proprietário ou para o inquilino? Qual que é a vantagem, Fernando? Bom, a vantagem para o locador é que o fiador vai abranger todo o contrato que tiver ali. Se for por inadimplência, se for por dano, se for por alguma outra, pelos encargos do aluguel, ele vai responder. Bom, Também, a desvantagem, aí também tem a desvantagem, né? essa é a vantagem para o locador.
Sim. Agora, a vantagem também é que ela não tem custo para o locatário. Então, ele não vai precisar contratar uma garantidora, ele não vai precisar contratar um seguro-fiança. Essa é a vantagem. Ela não tem ônus para o locatário. Agora, eu acho que muita gente sofre quando, assim, por exemplo, você tem um filho, ele vai estudar fora, passou no vestibular lá em Vitória, e aí você não conhece ninguém lá, vai ter que contratar um seguro-fiança, uma garantidora nessa Sim. situação, né? Nesse caso, sim, é recomendável contratar um seguro-fiança ou contratar o serviço de uma locadora, que ela vai, no caso, ela funciona como, vai substituir o fiador. Em breve, nós vamos abordar esse tema muito interessante das garantidoras. Tá certo, vamos entrar mais profundo. Esse aqui é o programa número 1, então vamos continuar. Nós vamos dar uma pausa aqui de novo para os nossos colaboradores, nossos patrocinadores. Lembrando, você ainda que não é colaborador da TV Cacos, nos procure. Você vai ver que o custo é muito acessível e nós temos sucesso. Nós temos bastante visibilidade, o seu negócio vai aparecer, você ganha e ajuda nós, todos ganhamos, tá certo? Até daqui a pouquinho. Que tal uma viagem inesquecível? A Santa Clara Turismo te leva. Localizada no coração de Vargem Grande do Sul, a Santa Clara Turismo é a sua agência para experiências de viagens personalizadas. Se você sonha com uma escapada tropical ou uma aventura fora do comum, tipo um rolê em Bonito, a gente te leva. Visite a gente na Rua Coronel Batista Figueiredo, 431, Sala 2. Tem alguma dúvida ou quer reservar sua viagem? É só mandar uma mensagem no WhatsApp para a gente. A gente transforma seus sonhos de viagem em realidade. Então, por que esperar? Vem para Santa Clara Turismo e comece a planejar sua próxima grande aventura hoje mesmo. Sua jornada começa aqui. Vargem Grande do Sul já tem ponto certo para quem gosta de sabor e diversão: o TAP Espetos. Aqui você encontra espetinhos irresistíveis, bebida gelada e um ambiente descontraído para curtir com a galera. Do clássico ao especial, sempre com qualidade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. TAP Espetos, o lugar onde o sabor encontra a diversão. Vem pro TAP! Vocês sabem o que faz o arroz Varsul ser tão especial? É o carinho em cada grão. Do cultivo sustentável, passando pela seleção rigorosa, até a embalagem dedicada, o arroz Varsul garante qualidade e aquele arroz soltinho que a gente ama em cada garfada. Então, na próxima vez que você for cozinhar, escolha Arroz Varsul, o arroz que a sua família merece. Arroz Varsul, carinho do campo à mesa. A sua melhor escolha em veículos está de casa nova. A Vargem Veículos agora está no coração da cidade, na Rua do Rosário 36, em Vargem Grande do Sul. Um novo espaço, mais moderno e preparado para receber você com conforto, confiança e as melhores opções em carros novos e seminovos. Venha conhecer, faça um test drive e descubra por que aqui o seu sonho tem endereço certo. Vargem Veículos, o seu sonho se realiza aqui. Com a Santa Clara Seguros, localizada na Rua Batista Figueiredo 431, Sala 3, no centro de Vargem Grande do Sul, você tem a segurança de contar com um atendimento especializado para proteger suas conquistas. Seguros de automóveis, motos, caminhões, tratores, bicicletas, residências, seguro de vida, empresarial, seguro em todos os ramos. Santa Clara Seguros, atendimento 24 horas. Fale com a gente pelo WhatsApp 19 3641 4422. Santa Clara Seguros, segurança em todos os momentos desde 1986. Voltamos aqui com esse bate-papo aqui que é interessantíssimo. Fiança locatícia, né, gente? Aluguel, inquilino, locador. Eu tenho certeza que é de interesse geral, tanto para quem é dono como para quem quer alugar um imóvel, tá certo? Fernando, vou fazer uma pergunta para você. Entra numa casa para alugar, uma pessoa que de repente criou os netos, vamos dar um exemplo assim,
Então tá lá a avó e os netos morando juntos, tá certo, Fernando? Tá entendendo até aí, né? Suponhamos, o contrato é feito no nome de quem? Dos 3 que estão morando, dos 4, 5, ou no nome só de um? Bom, o contrato ele pode ter vários locadores, ou às vezes até vários fiadores. Não precisa ser o marido da mulher. Se você tiver mais um fiador, você pode colocar também. O contrato, se você colocar mais loca- locatários, perdão, e pode ter diversos locatários ou locadores. No caso, nós estamos falando de locadores. Você pode ter vários locadores que eles vão se solidarizar com o contrato, com o pagamento dos aluguéis e encargos que tiver previsto no contrato. Mas pode ser feito esse contrato no nome de um da turma ali, da avó, por exemplo, ou tem que fazer de todos que moram na casa? Bom, pode ser em nome só de um locatário ou pode ser em nome de todos. Muito bem. Isso aí vai depender de como que você vai construir o contrato com o locador. Recomendo que seja feito em nome de todos. Caso não seja feito em nome de todos e essa pessoa que vier a faltar, como é que fica a garantia do dono do prédio numa dessa? Bom, a garantia ela vai ficar responsável pelo fiador. O fiador ainda persiste no contrato. O locatário, no caso, passa a ser o cônjuge que tiver lá ou outro familiar. Ele vai ser responsável pelo aluguel. Então, ele se torna o responsável por essa locação. Fernando, fazer uma pergunta assim que a gente vê muita gente perguntando, eu acho que quem está nos assistindo também acha interessante isso. Suponhamos que você está morando num imóvel, seja comercial ou residencial, tá certo? Certo. Dá um problema de choveu, encheu a laje porque tem telha quebrada ou tá faltando limpeza nas calhas. Essa despesa, o inquilino, ele é obrigado a fazer. Se for ele obrigado, ele pode descontar do aluguel ou é do dono do prédio que tem que dar essa assistência? Bom, a partir da assinatura do contrato de locação, o locatário ele passa a ser responsável pela manutenção do imóvel como se fosse seu. Aquelas questões de danos, reparos, vai depender se o dano for estrutural ou se o dano for de manutenção. Em caso de dano estrutural, a responsabilidade é do locador. Se for o dano para manutenção do imóvel, desgaste, aí é do locatário. Um ponto importante, vamos supor que também haja um dano estrutural. O locatário, ele teve ciência desse dano estrutural. Ele não fez a. Ele percebeu o dano estrutural, ele viu o dano ali, mas ele não comunicou ao locador que havia aquele dano estrutural. Então, a partir do momento que ele deixa de não comunicar o dano, nesse caso, ele passa a ser responsável pela reparo do dano estrutural. Agora uma pergunta também, Fernando. Mesmo no caso do dano estrutural ou não, é sempre preciso ver a origem. Se a origem foi, caso fortuito força maior, ou o dano vai ser do locador, repara do locador. Se esse dano estrutural for por omissão do locatário, esse reparo é por conta dele. Fernando, uma pergunta também que eu tenho certeza que muita gente quer saber. Você entra numa casa e você entra na casa, você que tem que pôr as lâmpadas, os lustres, como é que funciona? E se a casa já tiver tudo isso, na hora de você sair e levar embora essas coisas, como é que fica? Se essa lâmpada já estava lá e foi o locador que pôs, ela tem que permanecer lá. Isso inclui chuveiro, Chuveiro, torneiras. torneira, espelho. Mas e se o inquilino leva embora, o que que acontece? Eu tenho que ser responsável pelo reembolso do locatário. Vai sobrar para o fiador, então. Se ele não pagar, sim. Então, e se Aí, no caso, Ah, é dano, é considerado dano. tá. Porque eu pensava que entrava tipo um furto, porque
Não é nem furto, sei lá como é que classifica, né? Porque furto não pode ser porque ele estava autorizado a ficar dentro da casa. O problema é que na hora que ele Mas saiu, não ele era levou embora. dele, mas não era dele ali. Não era dele. Então pode ser aí nessa questão do tópico penal, não estamos. Não vamos entrar nesse Vamos no entrar momento agora. na parte da locação, do que seria disso tudo. Tá. A recomendação, Ah, nesse caso, você vai alugar, se você é locador, procura um profissional, um corretor de imóveis, que está apto a fazer uma coisa chamada vistoria, que ele vai, vistoria de entrada, vistoria inicial. Ele vai ver o que tem na casa, o que está ali, a voltagem, ele vai ver se tem tudo que está ali, ele vai ver o que tem, se tem algum defeitinho, se tem alguma coisa, o corretor de imóveis responsável, ele vai fazer um laudo de relatório de vistoria de entrada. E vai constar, ó, tem isso, precisa ter isso, a voltagem é tanta, a voltagem é tá. O que vai fazer? O locatário ele vai estar ciente do estado que está o imóvel, de como que ele deve depois deixar o imóvel assim que terminar a locação, se ele não quiser mais permanecer no imóvel. Nesse caso, então, procure sempre que você for fazer, tiver uma casa para alugar, você que procura um imóvel, faça, contrate um profissional qualificado, um profissional credenciado junto ao Cresce, ele vai fazer o laudo, ele vai fazer a vistoria, ele vai te deixar pronto. Isso é uma segurança jurídica, tanto para o locador como para o locatário. Isso também está previsto na lei de locações. Mais à frente, isso é um dado muito importante que a gente vai abordar. É primordial, e isso numa boa relação entre o locador e locatário, a realização da vistoria. e na imobiliária vocês fazem essa vistoria, tudo. Como é que funciona, Fernando? Fazemos a vistoria, sim, porque ali é uma segurança tanto para o locador quanto para o locatário, e principalmente até para o corretor, que ele está fazendo a intermediação ou está fazendo a administração do imóvel para locação. Fernando, outra coisa. A pessoa entra no imóvel, em tese, o imóvel está com a pintura tudo ok, né? Em tese, não sei se é geral, mas em tese. Aí a pessoa resolve pôr um quadro, prego na parede, parafuso. Como é que fica essa situação depois? Bom, como a gente falou, a partir da assinatura do contrato, o imóvel foi colocado em perfeito estado de conservação ao locatário, se ele vai fazer qualquer mudança, assim, colocar um preguinho, colocar alguma coisa ali, aquilo ali já vai modificar. Quando ele for devolver o imóvel, ele tem que devolver com a pintura limpa, com a pintura nova. Por quê? Porque houve o dano de colocar o prego, de colocar um adesivo, colocar alguma coisa ali. Você pode colocar o adesivo, você pode colocar um prego pequenininho, mas lembra, você colocou, não vai ficar mais no imóvel, tira aquilo ali. Porque você, quando contratou o aluguel da casa, você se responsabilizou de deixar a casa no estado que você encontrou. Isso, a questão da pintura também. Se você fez a pintura está conservada, está ali, não há necessidade de uma nova pintura. Mas se ela desbotou, mas você cuidou, aquilo ali é desgaste natural da coisa, do objeto. Então, não seria necessariamente obrigado a fazer uma nova pintura. Tá certo. Mas isso pode ser, tudo pode ser combinado no pós-contrato com o locador e locatário. Se o inquilino fizer uma benfeitoria na casa, ele tem que comunicar ao proprietário. Se não comunicar, ele pode arrancar aquilo lá depois, levar embora? Olha, em questão de benfeitoria, todas as benfeitorias, sejam elas necessárias, voluptuosas ou de maior de embelezamento, ela tem que ser comunicada ao locatário, ao locador. Então, no caso, se for uma benfeitoria necessária, ela permanece no imóvel. Não pode ficar tirando, né? Não. É. A questão também do contratual. Em caso de benfeitoria, vai depender do que foi combinado no contrato. Se foi qualquer benfeitoria que for feita, comunica-se ao locatário, ao locador, qual foi ali. Não, qualquer benfeitoria, ela não pode também
modificar a estrutura do imóvel. Porque você não está deixando o imóvel como você achou. Se você fizer isso, você vai ter que tirar essa benfeitoria que modificou a estrutura, colocar na estrutura anterior que ela estava. Então se você pegou um imóvel com a cor de tinta branquinho e de repente você quer pintar de vermelho, de qualquer lilás, sei lá, porque você gosta, quando devolver tem que voltar à cor original, não é isso? Tem que voltar com o original, até porque estava na vistoria. Tá certo. Vamos dar mais uma pausa aqui para os nossos patrocinadores e daqui a pouco nós continuamos esse bate-papo, tá certo? Até daqui a pouco. A Marmoraria Forte Justino é especialista em pedras decorativas, mármores e granitos que dão aquele toque de sofisticação que sua casa ou empresa merece. Qualidade garantida, acabamento impecável, atendimento personalizado. Venha conhecer nossa variedade de materiais e surpreenda-se com as opções perfeitas para bancadas, pisos, revestimentos e muito mais. Estamos na rua Vicente Cipolla, 62, Vargem Grande do Sul. Chame no WhatsApp ou telefone. Marmoraria Forte em Justino. Tradição, confiança e beleza em cada detalhe. Vem pro Maria Fumaça Beer e Sound. O melhor da cidade te espera no Maria Fumaça Beer e Sound. Aqui tem música boa, cerveja e chopp gelado, tudo isso em um ambiente lindo e cheio de alegria. Confira a agenda completa no Instagram, @mariafumacavargem. Rua Dr. Moacir Troncoso Pérez, número 22, em Vargem Grande do Sul. Maria Fumaça Beer e Sound. O seu destino certo para curtir a noite. Rapidex Uniformes, venha produzir o melhor uniforme para a sua empresa. Trabalhamos desde a linha de bordado, sublimação e serigrafia. Criamos as artes personalizadas para a sua empresa. Rapidex Uniformes, uniformes que destacam a sua marca. O restaurante Pesqueiro de Fiore está sob nova direção e esperando por você e sua família. Venha saborear um self-service completo e delicioso, com pratos caseiros feitos com carinho, acompanhado de bebida bem gelada para refrescar o seu dia. E para quem gosta de lazer, aproveite a nossa pesca por quilo, diversão garantida para todas as idades. As crianças também têm espaço garantido com o nosso playground seguro e divertido. Aqui é o lugar certo para passar momentos agradáveis, comer bem e relaxar em meio à natureza. Mande agora mesmo sua mensagem para o WhatsApp 1999 229 1869 e saiba mais. Restaurante Pesqueiro de Fiore, sabor, lazer e alegria em um só lugar. Se o seu sonho de dirigir está parado no tempo, chegou a hora de uma nova opção. Autoescola Nova Opção. Em Vargem Grande do Sul. Aqui você aprende a dirigir de verdade. Com instrutores experientes, horários flexíveis e um ambiente super acolhedor, tirar sua carteira de motorista vai ser mais fácil que receita de bolo. Passe lá na Avenida Walter Tattoni, 490, ou chama a gente no WhatsApp 19 9 98 33 19 19. Autoescola Nova Opção. Aqui você aprende para valer. Comece sua jornada rumo à liberdade hoje mesmo. E é por isso que você precisa da Leandro Motos na sua vida. A Leandro Motos tem tudo o que você precisa para sua motoca. De peças e acessórios a serviços especializados para Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki e muito mais. Seja para dar aquele talento na sua magrela ou para deixar ela tinindo, a gente te garante. Cola lá na Avenida Teotônio Vilela, 686, Jardim Paulista, Vargem Grande do Sul. Bora pilotar com a gente! Gente, tá gostoso esse bate-papo aqui. Acredito que está sendo muito esclarecedor. Mas estamos aqui para tirar a dúvida. Ô, Fernando, e a desvantagem do fiador, qual que seria? A desvantagem é que é um processo mais burocrático. Você vai procurar um fiador que tenha capacidade financeira, que possa que tenha
condições de responder pela inadimplência do devedor, pelo dano, ou em alguns casos até em ações judiciais. O outro ponto, desvantagem, outro ponto que é desvantagem é que precisa ser um fiador que resida na cidade. Essas seriam as desvantagens. Também, a fiança locatícia ela é boa para contratos longos. Isso seria uma desvantagem também. Até porque no mercado que a gente vê é sempre 12 meses, 36 meses. Mas tá, seria uma desvantagem essa o tempo, o processo burocrático e que os bens do fiador respondem em caso de inadimplência, em caso de dano ao imóvel locado. A pessoa está ali no imóvel já faz um tempinho e de repente precisa trocar o fiador. Pode isso ocorrer, Fernando? Pode acontecer da troca do fiador. Em caso de falecimento, em caso do fiador não ter mais capacidade de garantir o contrato, nesse caso, sim, o fiador pode ser procurado uma outra garantia que, além do fiador, não necessariamente um novo fiador, mas uma outra garantia, um seguro-fiança, uma caução, uma garantidora, até mesmo um novo fiador. Mas se o fiador atual não tiver capacidade de cumprir com as obrigações em caso de inadimplência do locatário, sim, deve aparecer um outro locador, pode exigir uma nova garantia locatícia. Bom, gente, é interessante isso aí. Fernando, qual que é a sua avaliação sobre a fiança como garantia locatícia? A fiança ela já está há muito tempo no mercado. Essa é a garantia mais comum, a mais fácil de você conseguir garantir a solidez do contrato. Ela está no mercado, o que acontece? Deve sempre procurar pessoas que tenham capacidade de honrar os compromissos e sempre ter a ideia, a noção que pode estar colocando, que ele vai colocar também em risco, pode colocar em risco o seu patrimônio. Ele tem que ter noção de quem, para quem ele está sendo fiador. Para quem que o locatário também tem a capacidade de cumprir com a sua obrigação. Chegando ao nosso final desse bate-papo delicioso de grande esclarecimento, Fernando, o que você fala, que conclusão que você fala para as partes interessadas aqui? Vamos lá, Fernando. Bom, a fiança locatícia ela é a mais comum das garantias utilizadas nos contratos de locação hoje. Ela, ela é de fácil Ele é de fácil, não tem custo para o locatário, abrange todo o contrato de locação, desde a inadimplência até o dano, até eventual ações judiciais. Por outro lado, ela tem uma desvantagem, principalmente para o fiador, porque ele precisa ter noção de que ele está colocando, vai envolver o patrimônio dele ali. Então ele tem sempre que buscar também que o locatário também tenha capacidade financeira para honrar os compromissos do contrato. Nessa parte, ela é de baixo custo, mas também ela também pode ser considerada de um risco de médio risco. Fernando, fazer mais uma perguntinha antes de nós passar como que entra em contato com você, só mais uma perguntinha. O contrato de aluguel fica combinado, um exemplo, dia 10, dia 15, dia 20. O inquilino atrasa todo mês. O que pode ocorrer? Ele atrasa, mas está pagando. O que pode ocorrer, Fernando? Bom, no contrato, em caso de inadimplência, vai atrás, ele tem a multa, vai constar a multa. Se ele não pagou dia 10, está pagando dia 11, ele vai ter que pagar a multa. Mas, nesse caso, ele está. Cara, um dia é tolerável, 2 dias, até 2 dias é tolerável. Mas, mesmo assim, ele tem que ficar ciente que ele atrasando o aluguel, ele está descumprindo o contrato, por não pagar em dia. Sempre é bom
o inquilino falar com a imobiliária, no caso aqui com você, né? Se for direto com o proprietário, tentar procurar explicar o que está ocorrendo. Porque às vezes surge um problema de doença na família, estraga um carro, não é verdade, Fernando? Sim, Então, tudo tem que ter uma compreensão, não é verdade? sim, Naquela pandemia lá, complicou muita gente, não é verdade, Fernando? complicou. Então tem que conversar bem também, né? Tem que, Sim, sim. as partes têm que entender a situação, né? Para esse caso de inadimplência também, a gente pode colocar os encargos, que seriam luz, água e PTU. Atrasou também, isso aí também gera eh, quebra de contrato. No caso, principalmente energia, hoje a gente sabe que ela vai ter que acabar passando para o nome do locatário como consumidor final. Mas a água ainda acaba sempre ficando no nome do locador. Foi bom você falar isso aí, Nesse Fernando. caso, essas sempre pagar os encargos também em dia, principalmente a água, IPTU e energia. Fernando, foi bom você falar isso. Tem essa é uma questão interessante. O inquilino, a maioria entende que tem que pagar a água e a luz, ok? Ok. Mas o IPTU não gera um desconforto para as partes? Como é que funciona isso? Porque eu vejo o locador, do proprietário, que já aumenta um pouco mais o aluguel e não passa esse encargo para o inquilino. E tem inquilino que também não está querendo muito isso aí. Se ele pagar corre algum risco de ele pegar um uso capião, um exemplo? Bom, vamos esclarecer aqui. Essa questão de água e energia e IPTU, ela tem que estar escrita no contrato. O inquilino, ele é responsável porque está no contrato que ele tem que pagar a água, a luz e IPTU, que a gente chama de encargos. Mas isso não dá direito do inquilino ser dono do imóvel no futuro, se estiver Não, morando. porque está no contrato. Está no contrato, é que ele, além de pagar o aluguel, ele tem que pagar água, energia e IPTU. A nossa recomendação sempre, pagar os encargos de consumo, água e energia. IPTU, a gente não recomenda que o locador repasse ao inquilino. Antes de nós finalizar, tem mais uma perguntinha, Fernando. Quando o dono do imóvel conhece o inquilino e não faz contrato nenhum, qual é o risco da parte aí? Qual é o risco? Existe sim o contrato verbal, mas não é recomendável fazer o contrato verbal. O que que você, nesse caso, você faz um contrato verbal, o cara paga direitinho, mas ele vai exige-se pelo menos um recibo de aluguel. A nossa recomendação é: faça um contrato por escrito. Ele não é só uma garantia para o locador, é uma garantia para o locatário também. Ali ele vai explicar qual que é a obrigação de cada um, qual que é a obrigação do locador, qual que é a obrigação do locatário, o que que tem que ser pago, o que que tem que não tem que ser pago. Se você vai alugar de forma verbal, você não pode fazer a vistoria, você não pode falar, olha, quando eu entrei aqui não estava assim. Ah, mas estava assim. Então, o contrato escrito sempre é a melhor solução. Contrato escrito, ela dá garantia ao locador, ela dá garantia ao locatário, ela dá garantia a tudo pessoa que envolve a relação locatícia. E para isso, se você for fazer um contrato por escrito, procure sempre um profissional habilitado junto ao Cresce. Ele foi preparado, ele estudou, o Cresce forneceu meios para que ele tenha bons contratos. E além do que isso, esse profissional, ele procura estudar, ele procura se inteirar mais com cursos, com especialistas em locação. Eu mesmo, eu tenho como referência o professor Rafael Nunes Ciero, o professor Alexandre Fadel, a professora Raquel. Tenho também outras plataformas que eu procuro entender, procurar participar de Congressos. congressos, obrigado, congressos, encontros que falam só de locação. Essa, porque o contrato de locação não é só você fazer o contrato que está ali com a obrigação, não. Ela vai envolver uma série de, de exigências que vão vindo da pós-assinatura do contrato. E o corretor de imóveis, credenciado no Cresce, ele foi preparado para isso. Ele se especializou e vai continuar se especializando. Bom, gente, vocês que estão assistindo, você viu que eu fiz um monte de pergunta aqui pro meu amigo Dr. Fernando e pega um pouco de saia justa, mas
competente. Então, estou contente com esse primeiro dia desse programa. Você está de parabéns, viu, Fernando? Espero que todo mundo gostou. E quem quiser contactar você, Fernando, como é que faz? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar sobre locação, explicar, porque a minha missão é trazer um olhar diferente para as relações locatícias, é fazer com que a relação entre o locador e o locatário seja uma relação saudável, prazerosa, sem conflitos, como intermediário, como administrador, para que tanto o locador como o locatário entendam que essa relação ali pode ser uma relação maravilhosa. Esse é o objetivo, a missão que eu escolhi quando eu resolvi ser corretor de imóveis também. Você quer pacificar, né, as partes, não é isso, Fernando? O que eu estou vendo é pacificar as partes. E como é que entra em contato com você, Fernando, se a pessoa tem um imóvel que alugar ou um inquilino está procurando uma casa, como é que entra em contato com você, Fernando? O contato hoje é no WhatsApp celular 19 996 97 0952. Temos as nossas redes sociais também, Imóveis RAF no Facebook, temos Fernando Maldonado Imóveis no Instagram e no YouTube RAF Imóveis. O nosso objetivo aqui não é só colocar o seu imóvel para locação, mas para também trazer dicas, informações, conteúdo para que você possa ter uma melhor noção do que é a locação de imóveis. O nosso objetivo é esse, a nossa missão é esse: trazer informações, ser um instrumento de pacificação no mercado de locações. Tá certo. O que nós buscamos não são o que eu busco. Eu não busco cliente, eu busco parceiros. Muito bem. O Fernando fala assim, com uma paz espiritual que a gente fica até achando que não tem problema, mas eu sei que não é por aí, mas tem. Mas a paz espiritual, o corretor, o advogado aqui, ele tem que apaziguar, tá certo? Ele tem que dar paz, tanto para o inquilino como o dono do prédio. Bom, espero vocês, nossos telespectadores, que tenham gostado desse primeiro programa, e esse é apenas o primeiro programa. Vamos ter mais. Tem mais alguma coisa que você quer falar, Fernando? Só o meu agradecimento à oportunidade da TV Cactus, da futura parceria com a Santa Clara Seguros, na questão de seguro e fiança, que mais para frente nós vamos abordar esse tema também nas garantias locatícias, o seguro fiança, que junto com as garantidoras, ela hoje é a melhor solução, uma das melhores garantias que possa ter. Às vezes sai mais barato que seguradora, né, Fernando? É isso, as garantidoras podem sair mais Sim, barato. caso elas tenham uma precificação mais. Umas exigências mais leves, vamos falar assim. Mas nós vamos ver tudo isso aí. Nós vamos fazer os comparativos tudo, e aí fica a gosto do dono e do. Bom, gente, encerrando, eu agradeço a todos que assistem a TV Cactus, os diversos programas, e eu tenho certeza que vocês estão gostando, porque é muito diversificado. A TV Cactus veio para mostrar tudo que de bom que tem de Vargem Grande e na região, tá certo? Não é só Vargem Grande, não. Vão muitos temas ser abordados aqui, tá certo? Tchau para vocês, fiquem todos com Deus. Até mais. Muito obrigado pela oportunidade.